Graça e paz. Vamos lá, Lucas capítulo 17, do verso 11 ao verso 19. Nós vamos ter a bela história de gratidão de um estranho. A bela história pode ser até da gratidão de um estranho. Lucas capítulo 17, de 11 a 19. Se você quiser acompanhar a gente, já está aí. Diz o texto: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Aonde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. A bela história de gratidão de um homem ou de um estranho. É nisso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Texto lindo, maravilhoso, e que nos confronta com algumas coisas. Eu espero que nós sejamos delicadamente confrontados com o Senhor Jesus. Amém? Amém. Você tem um coração grato? Aleluia por isso. Lucas capítulo 17, quando eu comecei a estudar esse texto, eu me deparei com uma pergunta totalmente inquietante. Eu digo ela para vocês: como seria se você acordasse esta manhã e a única coisa que restasse para você na sua vida foi aquilo pelo qual você agradeceu a Deus ontem? Deu para entender a pergunta? Domingo, dia 10. Se as únicas coisas, agora coloco no plural, que sobraram para você, o que restaram para você, foi aquilo pelo qual você agradeceu ontem, o que é que você tem agora nas suas mãos? Isso para mim foi inquietante. Quando nós olhamos para a história deste leproso e seus 9 companheiros, como Lucas escreveu essa bela história, ele enfatiza que um deles era samaritano, era estrangeiro. Este estrangeiro foi curado e foi salvo pelo Senhor Jesus, e Lucas, que registra isso, e registra com uma ênfase grande, também era um estrangeiro, escrevendo sobre Jesus Cristo. Ele não é judeu, ele escreve sobre alguém que não é judeu. Lucas e este homem da nossa história recebem a salvação de Jesus, o judeu. Agora, quando nós olhamos para nós, todos aqui somos iguais a Lucas e ao antigo leproso. Todos nós somos estrangeiros, a menos que tenha alguém aqui no nosso auditório que seja 100% judeu. Senão nós estamos iguais a eles. Eu quero crer que não há nenhum judeu puro aqui, tem? Então nós somos parecidos com esses homens. E nós também recebemos Jesus nas nossas vidas.
Então esta história é uma história que diz a respeito de você e de mim. Lucas, esse escritor estrangeiro, é aquele, inclusive, que conta mais parábolas no seu evangelho em relação a Mateus, a Marcos e João. Porém, essa história não é uma parábola. Essa história é verdadeira. Ela é real. E ela é importante para a nossa vida, para a minha vida e a sua vida. Agora, imaginemos este leproso samaritano. Um belo dia ele se vê doente. E se a gente trouxer para a primeira pessoa, a gente pode imaginar ele dizendo: olha, eu estou doente, eu estava tão bem, agora eu estou doente. Eu estou com um problema na minha pele. Puxa vida, tinha tanta coisa para eu poder ficar doente, mas logo um problema de pele. E aí então, ele é diagnosticado com lepra. Que era alguma coisa muito séria para a região, para aquele tempo, para aquela região. Ele poderia, como leproso, ter uma doença de pele leve, apenas uma escamação. Ou se não, o nosso amigo aqui está com uma lepra profunda, aquela que vai carcomendo, vai acabando com alguns membros. Aqueles que tinham esse tipo de lepra eram considerados como mortos-vivos, porque eles estavam destinados a morrerem. Não tinha outro caminho, não tinha outro jeito. Agora, o nosso amigo está lá, junto com outros leprosos. A gente não sabe se ele era aquele que estava com uma lepra mais leve, ou aquela mais aguda, a gente não sabe, mas ele está lá. Agora ele vive numa comunidade, ele está longe da família dele, ele está junto com outras pessoas doentes, ele é o único estrangeiro ali, mas não importa, porque a miséria e a doença junta todo mundo, e eles não estão ligando, porque na verdade para eles não há mais esperança. Eles esperam ficar ali naquela comunidade. Eles esperam que familiares possam ir ali e entregar comida ou alguma coisa que faça com que haja sobrevivência na vida deles. E o nosso amigo está ali no meio disso. Talvez ele olhasse para o lado e diz: esse daí está pior que eu. E olhasse para o outro lado e diria: esse daqui está um pouco melhor, mas todos nós estamos doentes aqui. Todos nós precisamos de alguma coisa. Só que a única certeza que esses homens têm, inclusive o nosso amigo, é que eles vão morrer. É que dias piores estão se apresentando em suas vidas. Se você quisesse ter um retrato mais real disso, era só imaginar a nossa Cracolândia da nossa cidade. Aquele monte de gente com um destino, pelo menos aparente esse destino, que seria morrer, porque não tem mais esperança de vida. Nós sabemos o que é isso. Mas talvez, dentro da gente, também haja uma situação aonde nós podemos estar doentes, e não só doentes. Nós podemos estar tão sem esperança quanto aqueles 10 leprosos. A nossa perspectiva não é perspectiva boa. O amanhã, ok, obrigado. O amanhã não é tão certo assim. Só um instante, que já que eles colocaram, eu vou tentar aqui. Ou me passa o...
Ok, Vitor, você me passou já. Queria ter um filho assim. Ok. Ok. A partir daqui. Às vezes as nossas vidas, elas estão como esta mulher do retrato aqui, que chama-se Sílvia. Que alguns de vocês já conhecem o final dessa história. A maioria talvez já conheça o final da história da Sílvia. E aí a nossa vida está justamente desse jeito. Atropelada. E a gente não tem forças para vencer. Parece que falta forças para a gente dar o próximo passo. A gente não tem condição, olhando para a nossa própria vida e a nossa própria alma, de dar o passo seguinte para resolver o nosso problema. Talvez nós tenhamos pessoas com o retrato da Sílvia, esta senhora, doentes em suas almas, desanimados, tão desanimados que como o estrangeiro no meio dos seus 9 amigos, você olha para um lado, tem alguém pior que você olha para o outro lado, tem alguém um pouquinho melhor que você. E nós olhamos, e talvez a gente saiba que a nossa vida seja como a vida de alguém doente, porque a nossa espiritualidade, muitas das vezes, está absolutamente superficial. E alguns estão com as suas emoções, a sua espiritualidade, já totalmente carcomida. Não tem forças, não tem fé, ou tem pouquíssima fé. Quando nós olhamos para essas situações, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais, sem dúvida nenhuma, quando nós estamos muito doentes espirituais, é a pior situação que nós vivemos. Não é fácil, porque a lepra distanciava as pessoas das outras. Um leproso teria que viver recluso, afastado. Se alguém chegasse perto dele, ele precisava anunciar, ele precisava gritar. Por isso o nosso texto vai dizer que esses leprosos gritaram: Jesus, tem misericórdia, porque eles não podiam se aproximar de Jesus. Então, a lepra distanciava. E quando nós estamos doentes espiritualmente, isso se chama pecado. O pecado também nos distancia de Deus. E nós ficamos afastados. Agora, distanciar-se de Deus significa cada vez mais a gente estar frio. Não é que Deus se distancia, somos nós que nos distanciamos. E a frieza dos nossos corações, e talvez você entenda algumas coisas, a frieza do seu coração e do meu coração, e eu vou trazer para a primeira pessoa aqui, a frieza do meu coração me torna cético. O que é cético? Eu começo a duvidar das coisas. Será que realmente Deus é poderoso para fazer alguma coisa? Será que Deus é poderoso para me encontrar aqui nesse lugar? Eu começo a ter dúvidas com respeito à minha fé, porque eu estou doente espiritualmente. Eu não consigo avançar e não há chama na minha vida, porque eu estou distante. E espiritualmente isso é muito complicado. Nós começamos a duvidar mais e nós diminuímos o nosso coração enquanto crentes em Jesus Cristo. Eu duvido mais e creio menos. Eu ponho em xeque muitas coisas da fé, mas eu não deleito o meu coração no Senhor. Aí, como aqueles 10 leprosos e como o nosso amigo que está lá, só nos restam 2 coisas. Ou a doença irá nos consumir, ou um milagre vai acontecer. Agora, o que é que você prefere? Eu prefiro que o milagre aconteça na minha vida. Você também? Amém? Porque são essas 2 situações. Então nós perguntamos, mas aonde está o milagre?
Aonde está o milagre? Aonde está aquele que cura? Ou aonde está a própria cura? Aonde? Como que eu posso crer no amanhã, sem me sentir abandonado, excluído, deixado de lado? Como que é isso? Talvez isso é o que estava acontecendo no coração daqueles homens. Porém, alguém está passando lá naquela região, divisa, Samaria e Galileia, comunidade dos leprosos, alguém que está passando, e esse alguém é Jesus. Talvez ali no meio daqueles 10 leprosos, alguém tenha dito: olha, eu tenho ouvido a respeito desse Jesus. Inclusive, nós não podemos chegar perto dele, mas houve uma situação em que ele tocou em um leproso. Imediatamente, aquele homem ficou são, curado. Eu soube disso, e talvez algum deles tenha dito isso. Olha, é esse mesmo Jesus que está passando. Imagina então, esses homens que estavam distanciados de tudo, começam a perceber que a esperança, que o milagre, ao invés da morte, pode estar se aproximando deles. O coração desses homens se enche de fé. Jesus está passando, agora eles sabem, mas eles não podem chegar perto, eles precisam manter a distância. E então, com aquilo que eles têm como voz, fôlego, pulmão, eles começam a gritar: Jesus, tem piedade de nós. Jesus, tem piedade de nós. Eles sabem que a esperança está ali. Eles sabem que esse Jesus já curou alguém. E eles não se importam. Puxa vida, ele curou um, mas será que ele consegue curar 10? Nós somos 10. Tudo bem que ele tenha curado um, mas nós somos 10, será que ele consegue curar 10? E talvez alguém ali no meio daquele grupo tenha dito: não importa, vamos lá, é o que nos resta, vamos gritar, vamos chamá-lo, e vamos pedir que ele tenha piedade, que ele tenha misericórdia de nós, e nos abençoe. Então eles gritaram: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Tem piedade de nós. A Bíblia vai dizer que, ao vê-los, Jesus disse a eles de longe: vão se apresentar aos sacerdotes. Por que Jesus diz isso? Você que é estudante da Bíblia, você já sabe disso. Porque todo aquele que havia sido curado de lepra precisaria ser atestado pelo sacerdote que estava limpo. Agora imaginem, Jesus não toca neles, mas Jesus já dá ordem direta para eles: vão se apresentar aos sacerdotes. Não há dúvida que há um momento de extrema fé aqui desses 10 homens. Extrema fé. Eles são ousados. Eles partem e vão ao encontro dos sacerdotes, mas tem um no meio que é estrangeiro. Ele diz: espera aí, eu acho que é melhor eu voltar. Eu acho que é melhor eu ir ao encontro de Jesus. Olha para mim, olha para as minhas mãos, já estão melhores. Ei, vamos voltar. Mas aqueles homens estão muito preocupados em irem aos sacerdotes, para que os sacerdotes atestem que eles estão curados. Esse homem não, ele quer voltar para Jesus. Eu sempre me lembro de uma grande lição que aprendi com esse texto, outras vezes já preguei aqui. Me parece que quando esse homem volta para Jesus, ele pensa com ele: deixa eu voltar para quem me curou, porque para quem me curou tem muito mais coisas para a minha vida. Essa fonte é inesgotável. Então esse homem volta para Jesus, esse homem vai ao encontro de Jesus, e quando ele volta, diz o texto, que ele volta louvando a Deus em alta voz.
Eles gritaram tanto para que Jesus tivesse misericórdia, que agora não há emoção diferente senão vir gritando, louvando a Deus pelo milagre que Jesus fez. Me lembra a história que já pregamos aqui da mulher com perfume aos pés de Jesus, quando Simão, o leproso inclusive, que tinha sido leproso, diz: olha, essa mulher aí, esse nosso convidado, se ele soubesse quem é essa mulher. E aí Jesus ilustra, vou contar para vocês, um devia 500 e outro devia 5, e aí Jesus mostra que quanto mais se deve, mais agradecido é quando a dívida é perdoada. Agora este homem volta para Jesus, louvando a Deus em alta voz. Diz o texto que ele se prostra aos pés de Jesus e agradece Jesus. Guarda isso. Ele volta, se prostra e agradece o Senhor Jesus Cristo. E aí Lucas dá uma grande ênfase, esse era estrangeiro. Vez para dizer, assim como Jesus, que João vai dizer isso, foi rejeitado pelos seus, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas todo aquele que creu, deu o poder de se tornar filho de Deus. Isso aqui ilustra muito bem a rejeição do Cristo na sua própria terra e a aceitação dos estrangeiros como nós. Então, ao chegar e se prostrar diante de Jesus e agradecer a Jesus, este estrangeiro, Jesus olha para aquela cena e pergunta: não foram purificados 10? Aonde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse, desse louvor, a não ser esse estrangeiro. Agora, deixa eu dizer, aonde você se encaixa aqui? Você pertence ao grupo dos 9 ou você é esse estrangeiro? Não precisa balançar a cabeça, nem levantar a mão, se identificando. Deixa eu dizer quem é você. Eu creio nisso. Eu creio que você é o samaritano que voltou para agradecer a Deus. Que voltou com o coração grato. Nós somos esse samaritano. E aí, eu preciso fazer uma outra pergunta mais prática. Qual foi a última vez que você agradeceu? Eu sei que o pastor Ramírez agradeceu ontem, porque nós estávamos viajando ontem para o velório, e ele foi presenteado e agradeceu o pessoal que presenteou. E você? Qual foi a última vez que você agradeceu pelo bem que alguém fez? Talvez tenha alguém que não ache que seja muito importante agradecer. Talvez tenha alguém que diga: agradecer é relativo. E aí eu quero voltar para o texto. Se fosse relativo, Jesus não tinha dado ênfase aos 9 que não agradeceram. Jesus santamente se incomodou com aquilo. O que nós chamamos aqui nesse texto de ingratidão daqueles que foram embora. Aqueles que se preocuparam em se apresentar aos sacerdotes. Mas Jesus, versículo 17, não foram purificados todos os 10, onde estão os outros 9? Deixa eu te dizer, qual foi a última vez que você parou para agradecer a Deus sobre tudo na sua vida? Jesus se importa, Deus se importa. Fiquem de pé um momento, todos, por favor. A capela, eu vou puxar e vocês cantam, tá bom? Por tudo que vais fazer
por tuas promessas e tudo que és. Homens, todos, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, amém. Você acabou de agradecer a Deus e louvar a Deus. Pode se assentar. Glórias a Deus por isso. Mas presta atenção. Infelizmente, a coisa não vai ficar boa para você agora. Agradecer significa prestar honra a Deus. Prestar honra a Deus significa dar a Deus. Eu vou trazer uma palavra de um pastor norte-americano chamado T.D. Jakes. Não são minhas essas palavras, mas fazem sentido. T.D. Jakes diz o seguinte: muitas das vezes a gente vem para a igreja falando que vai adorar a Deus, mas o que nós mais queremos é essa hora aqui da pregação. Só que a pregação, você não dá, você recebe. E ele vai dizer o seguinte: nós podemos ter o coração agradecido, pelo menos dizer que temos o coração agradecido. E nós podemos cantar ao Senhor. E você só dá num culto quando você realmente expressa através da música. E o puxão de orelha, quando eu ouvi isso, foi o seguinte: como é que eu vou glorificar a Deus? Como é que eu vou voltar para Jesus? Como eu vou agradecer a cura e a salvação da minha vida, se na reunião dos santos eu chego fora do horário? Que glorificação é essa? Trazendo para o nosso sermão de hoje, aqueles 9 foram cumprir o que a religião mandava. Voltar para Jesus é diferente de ser religioso. Voltar para Jesus agradecendo, glorificando o seu santo nome, agradeço por tudo, é dando o melhor para o Senhor sempre na sua vida. E por isso, este homem que fora curado e que volta para Jesus tem que trazer-nos essa reflexão: qual é a qualidade da adoração que eu trago ao meu Senhor? Como é que eu estou honrando? Porque para ser religioso eu me juntava aos outros 9. Eu ia, talvez não para Jerusalém, porque eles eram judeus. Eu iria para Samaria, porque lá havia sacerdote para mim. Mas eu não posso fazer isso. Eu sei quem me salvou. Eu sei quem me curou. E toda a honra e toda a glória para Ele. Por isso esse homem volta, gritando, porque uma hora ele gritava por cura. Agora ele grita no passado: fui curado, Senhor. E se prostra, se joga aos pés de Jesus. A nossa adoração tem sido com essa intensidade. Nós temos sido zelosos.
a tal ponto de glorificarmos a Deus, de agradecermos a Deus nesse sentido? Será que somos realmente corações agradecidos? Ou os nossos comportamentos nos julgam e nos tornam semelhante aos judeus que foram aos sacerdotes, esqueceram de Jesus, a fonte da bênção? Quantos poderiam estar aqui hoje? Quantos poderiam chegar 6 horas e nós temos um grande coral aqui? E quantos de nós ainda na adoração ao Senhor estão dispersos? Quando o resultado de uma adoração seria o ministro chegar assim: o nosso Deus é bom, amém? Qual seria a nossa resposta? Amém, porque estamos em alta voz glorificando ao Deus que nos salvou. O meu coração fica em dívida com relação a se estou realmente adorando a Deus ou estou fazendo parte do grupo. Eu preciso fazer parte daqueles que reconhecem quem Jesus é e o que Ele fez. Pense a respeito disso. Leve para sua alma este ponto muito importante da sua própria adoração e arraste isso daí para tudo na sua vida. Porque a adoração não é só aqui, a adoração é em todo lugar. Mas se a gente não fizer o correto aqui, nós não vamos fazer o correto em nenhum lugar. Por isso, volto à pergunta: como seria se você acordasse hoje pela manhã e a única coisa que lhe restou foi o que você entregou para Deus em agradecimento? O que restaria? Então, talvez esse seja o momento na sua vida de começar a agradecer a Deus por todas as coisas. Por todas as coisas. Pastor, eu não tenho o que agradecer. Olha para o seu passado. Olha. O problema é que quando nós olhamos para o passado, a gente só pensa em coisa ruim. Só coisa ruim. É porque, inclusive, a sua e a minha mente, elas não estão preparadas para louvar o tempo todo. Então, o que vem na nossa mente no passado, normalmente é uma coisa não muito boa. Mas olhe para trás. Deixa eu fazer uma pergunta e responda em voz alta, como aquele leproso curado. Você crê em Deus? Você confia em Deus? Então escute uma coisa, não importa o seu passado, olhe para Deus, porque para Jeremias capítulo 1, verso 5, ele vai dizer o seguinte: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Deus está falando isso para você. Antes de você nascer, eu separei, eu designei para as nações. Nenhum de nós está aqui por acaso, de jeito nenhum. Se quisermos ir mais fundo, nenhum de nós está aqui por nossa própria vontade. Tudo que temos, tudo que somos, não temos e não somos por mérito nosso, por conta própria da gente. Porque antes de você nascer, esse Deus já havia pensado em você, estava trabalhando a seu favor. Como não agradecer a esse maravilhoso Deus? Nós temos aqui adolescentes, gente mais madura, jovens, crianças estão para lá. Mas muitos de vocês aqui, estão aqui, sabe por quê? Um pai e uma mãe orou pela sua vida. Um tio, um conhecido,
Alguns de vocês que estão aqui louvando a Deus, porque enquanto vocês estavam na barriguinha da sua mamãe, alguém foi lá, impôs as mãos, ou passou a mão e orou pela sua vida. E é por isso que a sua história está sendo escrita o tempo todo por Deus, assim como foi com Jeremias. Antes de você nascer, talvez você tenha passado um vale de sombras da morte, e você está aqui porque alguém orou por você. São tantos motivos que nós temos para agradecer a Deus. Por isso, se você não tiver motivo, olha para a sua família e você vai agradecer pelo seu filho, pela sua filha. Olha para a sua família e você vai agradecer pelo seu pai, pela sua mãe. Você vai agradecer a Deus por uma avó maravilhosa, um avô maravilhoso que você tem, que outros desejam que você que tenham, mas eles não têm, mas você tem. Você vai olhar para o lado e você vai dizer, eu tenho amigos, e graças a Deus porque eu tenho amigos. Porque Deus providenciou algumas pessoas muito especiais para estarem comigo. E você deve olhar para essa igreja, se você é membro daqui, e dizer, graças a Deus pela igreja que Deus me deu. Graças a Deus por líderes que Deus me deu. Graças a Deus por pessoas que caminham ao meu lado aqui nessa igreja que Deus me deu. Qual foi a última vez que você agradeceu por esses motivos? Que você listou, que você teve um coração grato por tudo isso? Talvez, se eu pedisse a você hoje à noite, numa dinâmica, que escrevesse algumas coisas que têm frustrado a sua vida, um post-it, um papelzinho não daria. Mas talvez a maioria de nós teria dificuldade para preencher um motivo de agradecimento a Deus. Talvez, porque nós não estamos acostumados a fazer isso. E com quem nós parecemos? Com os 9 que se foram, ou com aquele que voltou e prostrou-se aos pés de Jesus? Quando a mulher de Jó, transtornada, olhava para o seu marido, empobrecido, perderam todos os filhos juntos, doentes, ele doente, ela olha para o seu marido e diz, amaldiçoa o seu Deus e morre. Jó vira-se para ela e diz o seguinte, ora, se nós agradecemos a Deus pelo bem que Ele tem nos dado, por que não agradecer quando as coisas estão ruins? Vou esperar melhorar para agradecer. Não espere. Aliás, parece que a resposta de algumas orações começa com agradecimento. Parece-me. Mas a gente vem só para pedir, a gente nunca vem para agradecer, nem o que recebeu. Lázaro morto, 4 dias. Jesus chega. As irmãs dizem, não, Senhor, você está cheirando mal. Jesus vai para a frente do túmulo. E sabe o que ele diz? Antes de ressuscitar, Pai, eu te agradeço porque sempre me ouvistes. Pega o episódio dos 5 pães e 2 peixes. João, quando narra esse episódio, vai dizer que tinha cerca de 5.000 homens. E vai dizer, então Jesus tomou o pão, os pães, deu graças e repartiu. Parece que o coração agradecido tem as suas orações respondidas. Essa é a Silvia. Ok?
Quando Jesus entra na vida da Silvia, quando Jesus vai ao lugar de leprosos, a Cracolândia, quando Jesus diz: Silvia, você é minha, acontece isso aqui. Você tem dúvidas que Deus pode fazer pela sua vida? Você tem alguma dúvida? Sim ou não? Não! Por isso que a gente pode de repente, afirmar que o pagamento da gratidão é a abertura para novas bênçãos na sua vida. Repito, o pagamento da gratidão é a abertura para novas bênçãos na sua vida. Como, pastor? O nosso amigo samaritano fora curado. Ele voltou limpinho, pele bonita. Mas quando ele chega perto de Jesus, as palavras que ele ouve de Jesus é: ei, rapaz, você fez bem, está aí me agradecendo, muito bem, levante-se, vá, a tua fé te salvou. Cura física, cura espiritual para a vida dele. Toda vez que você volta para a fonte, tem mais bênção para a sua vida. Isso significa, e esse texto nos leva a uma tomada de posição. Você vai continuar do jeito que você está até agora? Isso é uma provocação santa para você. Ou hoje você vai tomar uma posição de ter um coração absolutamente agradecido. E talvez você tenha que mudar a sua oração. Não somente pedir a Deus, mas assim que pedir a Deus, agradecer a Deus por aquilo que Deus vai dar para você. Você aceita esse desafio? Sim? Para que a fonte inesgotável possa ser aberta para a sua vida. Se você hoje à noite tomar uma decisão de que vai viver dessa forma, deixa eu te dizer, será uma grande mudança na sua vida. Como nós dizemos, o jogo pode mudar. O que pode acontecer praticamente na sua vida por um coração agradecido? Deus pode te livrar da queda da vida, ou na vida. Ao invés de você dizer: ó Deus, me ajuda aqui, você vai dizer: obrigado Deus, porque nessa área o Senhor entrará com providência. Mude a sua vida. Eu te agradeço, Senhor, porque como o Senhor ouviu a oração e a adoração daquele leproso, o Senhor também está ouvindo a minha oração e a minha adoração. É como se o Senhor tivesse olhado para aquele jovem e dito o seguinte: olha, você tem confiado em mim, eu vou te dar mais. Grande é a sua fé. Você não vai sair somente limpo fisicamente, mas eu te limpo espiritualmente. O teu caminho era um caminho de queda, mas eu reverto a trajetória da sua vida. E essa mesma promessa é para nós hoje. E o futuro? Confia em Deus e tenha um coração agradecido que Deus cuidará do seu futuro. Mas perdi muito tempo, não se preocupa, Deus é bom em restaurar o que você perdeu. Mas olhe para frente e olhe com Deus. Deixa eu te dizer o que Ele vai fazer na sua vida. Ele vai restaurar a sua coragem. Ele vai te dar poder para vencer a escuridão.
Ele vai te dar poder para vencer a tentação que você achou que não poderia resistir. Ele te dará poder. Você começa a agradecer a Deus e a sua vida começa a mudar, e a sua vida começa a ter uma maneira diferente de existir. O jogo muda. Nunca perca o seu louvor, dê graças a Deus, adore a Deus em todo o tempo. E o inimigo não vai ter condição de quebrar você. E Deus não vai te deixar lá, junto com os doentes. Cuide. E lembre-se de uma coisa, você cantou isso hoje. Deus ainda continua no controle de todas as coisas. Você cantou isso hoje. Deus ainda continua no trono. Não importa o que você esteja passando. Jesus ainda está no trono. E Jesus, essa noite, quer ouvir uma palavra de agradecimento da sua parte, dizendo: eu sei que o Senhor pode me curar. E eu sei que o Senhor vai me curar. E não importa. Vamos encerrar aqui. Mas isso é o suficiente. Eu quero que você baixe a sua cabeça. Eu quero que você pense em 2 motivos pelos quais você agradece a Deus hoje. 2 motivos. 2 motivos apenas. Agora fique em pé, abra os seus olhos. Deixe-os bem abertos. Todos conseguiram? 2 motivos? Levanta a mão. Bora ter uma mudança de vida? Vamos ter uma nova trajetória abençoada por Deus, por meio do agradecimento? Então, quando eu falar 3, você bem alto vai dizer esses 2 motivos. Não se preocupe, quem está do lado não vai ouvir, porque ele também vai gritar. Tá? E se você não gritar, eu vou lançar sobre você nada. Ok? E lembre-se disso, você talvez tenha alguma coisa que você precise muito de Deus. Grite dizendo isso: obrigado, Deus, porque tal coisa já aconteceu. No 3, 1, 2, 3. Deixamos de ser batista agora. Deus é bom, não é? Cadê o pessoal da música? Deus é bom. Deus cuida da gente. Deus está conosco. Eu só vou chamá-los aqui, mas a gente não vai cantar, eles já vão ficar preparados aqui. Talvez você cante no final. Mas eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero crer que aquilo que o Espírito Santo tinha que falar hoje, falou. E a gente vai colocar a sua vida no altar. Mas você tem que ter uma determinação hoje. Talvez você tenha que voltar para Lucas capítulo 17. E você tenha que reler. E você tenha que ver detalhes. E lembrar que este que voltou foi mais abençoado do que aqueles 9. Nos dando essa direção. Quando temos coração agradecidos, Deus se alegra em nos abençoar. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, louvamos o Teu nome, Deus, por cada agradecimento, Santo Deus, feito aqui nessa noite com fé, Pai. Nós cremos, ó Deus, como aquele leproso que voltou para Jesus, que voltou, prostrou-se aos pés de Jesus, e Jesus recebeu, Deus, aquela adoração. Deus, o Senhor recebeu em Jesus, Pai, aquela aprovação, Deus. O Senhor foi, Santo Deus, naquele momento, Pai. Assim o Senhor está recebendo hoje à noite
cada voz, ó Deus, que colocou aqui em agradecimento alguns pedidos, ou simplesmente agradeceu, Pai, porque o Senhor foi bom com a vida deles, Deus. E nós te louvamos, ó Deus, por isso. E nós pedimos, ó Deus, que a tua graça, Santo Deus, permaneça sobre essa igreja maravilhosa do Senhor, Pai. Que esses corações hoje agradecidos façam nessa semana o exercício, Pai, de te agradecerem, Pai, por tudo, por cada detalhe, Deus, até pelas lutas, Deus, porque o Senhor nos diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que te amam, e nós te amamos, Deus. Ó Deus, se temos que pedir perdão, Santo Deus, é pedir todas as vezes que negligenciamos a tua adoração, que fomos irresponsáveis, ó Deus, e fomos mais religiosos, ó Deus. Mas nós prometemos ao Senhor hoje, Santo Deus, que nós agradeceremos ao Senhor, e nós queremos fazer isso, fazendo o melhor para o Senhor, cuidando das áreas espirituais da nossa vida. Faz isso, Santo Deus, e nos abençoa, Santo Deus, enquanto te agradecemos, Pai. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém.